Oi, gente, tudo bem? Esse mês, janeiro de 2021, eu estou completando 11 anos de profissão de micropigmentadora. E você sabe como tudo isso começou? Senta aí que eu vou te contar. Em meados de 2009, eu fiz maquiagem definitiva nas minhas sobrancelhas pela primeira vez. Naquela época não se falava em micropigmentação. E aí eu fiz com uma colega de trabalho, até hoje a gente tem contato e eu sou grata a ela, depois eu vou contar pra vocês o porquê. Muitas mulheres começaram a perguntar pra mim: aonde você fez? Quem foi que fez? E aí eu comecei a indicar, foi quando despertou em mim um interesse em saber mais da área, porque a procura na época era uma novidade. E aí, depois de alguns meses pesquisando, achei um curso em São Paulo e fui fazer este curso. Quando eu voltei do curso, uma semana depois, eu comecei a atender colegas, amigas, minha mãe, minha irmã, e eu trabalhava registrada na época, né? Normal. E aí eu comecei a pensar, eu quero fazer com que as pessoas em Londrina saibam que eu estou fazendo sobrancelhas agora. Só que na época não tinha rede social como é hoje. Não era todo mundo que tinha um smartphone, internet no celular. Na época, se eu não me engano, era só Orkut e olha lá MSN. Acho que tinha ainda MSN na época. E aí, o que eu fiz? Peguei o meu perfil mesmo do Orkut e comecei a postar as fotos que eu fazia, enfim. Eu lembro que eu entrei num site, fiz um cartãozinho de visita, desses de cartolina, desses sites mesmo, e saía no centro de Londrina, nos principais salões de beleza, para apresentar o meu trabalho. Então, aqueles salões chiquérrimos, Belo Horizonte, lá na Santos. Eu parava, entrava, pedia para falar com o proprietário, me apresentava, falava que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu queria que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Eu queria só uma chance, uma oportunidade, um lugar para eu trabalhar. E aí foi quando vai um dia, vai 2 dias, eu fiquei mais ou menos uma semana fazendo isso e eu não tinha nenhum retorno. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Ninguém me deu uma oportunidade, vou começar a divulgar, continuar divulgando o que eu tô fazendo e eu vou começar a colocar que eu vou atender as pessoas em casa, a domicílio. E aí foi o que eu fiz. Foi quando começou a aparecer uma pessoa perguntando preço e mostrando interesse, e aí eu comecei a ir na casa das pessoas. Só que aí a minha dificuldade era, na época não existia internet no celular, não existia motorista de aplicativo, era só táxi e era muito caro, muito absurdo de caro. E eu não tinha carro. Resumindo, tinha que ir de ônibus. Então, quando uma cliente, né, fizesse a sobrancelha dela, eu pegava 4 ônibus, 2 para ir e 2 para voltar da minha casa no terminal, do terminal para a casa da cliente. E eu lembro que eu pegava o endereço da cliente, colocava no site da Grande Londrina para ver que ônibus eu pegava, o horário das linhas, era tudo programado assim. E aí eu comprei uma maleta, eu tinha uma maleta, colocava dermógrafo, pigmento, tudo junto. E uma coisa que eu não me esqueço, eu usava um dos meus certificados enquadrados, eu passava plástico filme nele e usava ele como bancada para colocar minhas coisinhas quando eu chegava na casa da cliente. E, gente, era assim uma luta, né? Porque eu passava uma tarde inteira só para atender uma cliente. E você sabe, né? A gente vai na casa atender a cliente, toca o interfone, toca o telefone, dá uma paradinha, né? Enfim. Mas eu ia, sem contar que nessa época era raro a pessoa que tinha crédito no celular. Você lembra dessa? Que você tinha que dar toque a cobrar, que às vezes você tinha que mandar uma mensagem de texto e não conseguia porque não tinha crédito. E muitas vezes acontecia de eu chegar na casa da cliente
e não tem ninguém lá. E aí eu voltava, mas eu não desisti, eu permaneci. E essas clientes que começaram a aparecer, era uma a cada 15 dias, muito esporadicamente. E eu fiquei nessa vida 1 ano, mais ou menos, atendendo as clientes nas residências. Foi quando conversei com uma pessoa de um salão e consegui fazer um combinado com o proprietário do salão. Quando eu tivesse clientes, eu entrava em contato com ele, ele me cedia uma sala, eu pagava uma porcentagem do atendimento para ele, para usar o espaço dele para atender essa cliente, tá? A sala não era minha, eu levava minha maleta lá, arrumava minhas coisas, atendia cliente, guardava tudo e vinha. Então eu fiquei por mais 1 ano e meio, quase 2 anos nesse salão, trabalhando dessa forma. E aí foi quando um belo dia ele chegou pra mim e falou assim: Sá, eu vou precisar pedir a sala, porque eu vou fazer umas coisas aqui no salão e você tem até tal dia, tal mês pra me entregar e veja se você arruma um outro lugar pra ir. Gente, depois desse dia, eu perdi o chão e comecei a ficar desesperada, porque na verdade eu tava acomodada. Eu trabalhava de segunda a sexta numa empresa registrada e aos sábados que eu tirava para atender essas clientes que me procuravam, né? Só que assim, não era todo sábado que eu atendia, né? Era um ou outro só, muito esporadicamente, mas mesmo assim eu não desisti. E aí, quando ele me deu essa notícia, eu fiquei muito triste. Porque eu falei assim: Deus, e agora? Ninguém me deu oportunidade, eu tava atendendo nas residências. Agora que eu achei um lugar para trabalhar, ele tá pedindo de volta. E agora, o que eu faço? E aí eu lembro que nesse salão tinha uma esteticista, eu usava a maca dela para atender as clientes. E aí ela virou para mim e falou assim: Sá, por que você não pede para sua mãe ver se você não vai atendendo as clientes, se você não pode atender as clientes na sala da casa dela, você leva a minha maca, eu te empresto, até você arrumar um outro local para atender suas clientes. Muito obrigada. E fui, falei com a minha mãe tá bom, como era uma cliente ou outra, muito esporadicamente, deixei a maca lá na sala da casa dela e comecei a atender lá quando eu tinha as clientes. E fiquei orando, falando: Deus, me mostra um outro lugar. E aí eu comecei a colocar que eu tava procurando lugar, ir atrás. E eu acho que nessa época já tinha começado o Facebook. E aí aparecia as salas, eu ia, e aí eu falava assim: Deus, que arde no meu coração, que o Senhor mostre pra mim o lugar que for pra eu ficar. E aí eu ia e não sentia paz em nenhum deles. E continuei aqui na minha mãe, na sala da casa da minha mãe atendendo. Um belo dia, eu lembro até hoje, um sábado à noite, eu fui até o fundo da casa da minha mãe para acender o aquecedor de água que ela tinha pedido para mim. E aí quando eu tava voltando, eu parei e fiquei observando o espaço aqui no fundo da casa dela. E a minha mãe tem uma despensa ali no fundo, né? E do outro lado do terreno tinha um espaço que eu olhei a despensa e cabia exatamente o tamanho, uma outra sala do tamanho da despensa. E aí eu comecei a viajar na maionese comigo mesmo e falei: nossa, já pensou uma sala aqui? Era tudo que eu precisava, não precisava de mais nada, é só para eu atender sozinha. E aí eu lembro que eu entrei dentro da despensa da casa da minha mãe, medi com quantos pés tinha de largura e de comprimento, vim nesse cantinho que não tinha nada construído, e aí eu comecei a projetar uma sala imaginária na minha cabeça e viajar. E aí logo em seguida eu falei: jamais, impossível, meu pai nunca ia me deixar construir uma sala para eu atender aqui na casa dele, né? Porque eu fui criada assim: se você quer alguma coisa, é com o suor do teu trabalho. E aí eu falei: deixa pra lá e vou continuar procurando. E assim foi, durante a semana.
Eu acho que se passou 2 semanas, 3 semanas, um sábado também, sábado é profético pra mim. Eu tava fazendo não sei o que aqui em casa, na hora do almoço, minha mãe na cozinha fazendo almoço, ela me chamou, vem aqui, aí eu fui lá. Ela falou assim pra mim, sabe o que eu tava pensando aqui? Por que você não pede pro seu pai se ele não deixa você construir uma sala lá no fundo para você atender as suas clientes? Gente, eu não tinha contado para ninguém sobre essa ideia que eu tinha tido esse sábado à noite. Nem na época eu namorava meu marido, nem pra ele eu tinha contado. Sabe quando você viaja, você pensa, você sonha assim, aí você fala, nada a ver? Aí eu comecei a chorar quando minha mãe falou isso. Aí ela, o que foi? Aí eu contei pra ela que dias antes, semanas antes, eu fui, pensei nisso. Aí ela falou, quando seu pai chegar, você conversa com ele e vê se tá tudo bem. E aí meu pai chegou e aí eu contei pra ele, a gente trocou uma ideia, ele falou, beleza, com uma condição. Aí eu, qual? Que você compre tudo. Pedra, areia, tijolo, tudo. Eu falei, beleza. E na época, né, quebrada, eu falei, você pode ir comprando pra mim, anotando aí os valores, e aí conforme eu for atendendo, eu vou pagando você. Aí ele falou assim, e pergunta pro seu avô se ele não te ajuda. Meu avô, ele mexe com esse negócio de construção, sabe? Pedreiro, ele manja muito. E aí eu fui, liguei pro meu vô, contei a história pra ele, falei, vô, o senhor não me ajuda, uma salinha, 9 metros quadrados, nananã. Ele sim, com uma condição. Falei, manda, a condição é comigo mesmo, que você me ajude a construir. Falei, fechou. Resumindo, gente, em 30 dias de trabalho, deu 40, 45, porque teve dias que choveu e aí a gente não conseguiu mexer aqui com a construção. Mas dias trabalhados foram exatos 30 dias, essa clínica aqui estava em pé. Gente, vocês não têm noção. A areia e a pedra ficava lá fora, na calçada de fora da minha mãe, e os tijolos, eu lembro que quando o caminhão chegou e colocou aquela pilha de tijolo lá fora, eu trouxe por carriola aqui dentro e amontoei aqui no corredor da casa da minha mãe. E aí eu lembro que eu aluguei uma betoneira para bater massa e ajudando, irmão, no meu vô, ajudando. Gente, cada tijolinho que tem aqui, eu ajudei a colocar. Cada telhado, as madeiras, as telhas, tudo, a laje, vocês não têm noção. E aí, isso foi em 2013, maio de 2013, eu construí aqui, finalizei, atendi a minha primeira cliente aqui. E em maio de 2013, no ano de 2013, lá na igreja, todo início de ano, o pastor lança uma palavra profética que vale para o ano inteiro. E nesse ano de 2013, a palavra profética foi que tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. E foi exatamente isso que aconteceu. Fruto do meu penoso trabalho, literalmente. Ai, Saline, mas você já foi na televisão, você já apareceu no jornal. Gente, quando você faz o que você ama, as coisas vêm até você. Quando você está andando com Deus, colocando seus planos e os seus projetos, apresentando primeiro para Deus, as bênçãos vêm até você. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Uma das vezes eu lembro que quando eu recebi um convite para ir até a TV, foi quando a produtora de um programa ligou para mim e falou assim: olha, a gente tá com um quadro aqui no nosso programa que é de realizar sonhos, e aí a gente entrou em contato com uma telespectadora e o sonho dela era fazer uma sobrancelha, uma micropigmentação na sobrancelha. E aí eu queria saber se você topa a gente ir aí, a gente vai, leva ela, faz as gravações. Eu falei, nossa, que legal, eu super topo. Só que assim, a minha clínica é uma salinha de 9 metros quadrados no fundo da casa da minha mãe. E eu não sei se vai rolar na televisão.
Sabe o que a produtora falou pra mim? Fica tranquila, porque na televisão aumenta, parece que é tudo grandão. Eu falei, tá, mas tudo bem pra vocês? Ela falou, sim, claro. Vai só eu, o meu cameraman e a telespectadora e mais eu. Tipo, 4 pessoas dentro de uma salinha de 9 metros quadrados. Eu falei, se pra vocês tudo bem, pra mim também. Ela fechou então. E aí ela veio aqui, gravou, tem até no YouTube e deu super certo. Então assim, quando que eu imaginei na minha vida que tipo a TV viria até a minha sala de 9 metros quadrados no fundo da casa da minha mãe a fazer atendimentos, entendeu? A aparecer na televisão. Normalmente eles vão em clínicas gigantescas, lindas, maravilhosas. Mas tudo isso por quê, gente? Humildade. E fazer o que você faz com amor, colocar amor. As bênçãos vêm até você. A gente tá em 2021, então são com a clínica 7, 8 anos, vai fazer em maio agora. E o que eu quero falar com vocês, pra vocês, sobre tudo isso? Se você tem um sonho, vai atrás. Se você tem um sonho, apresente ao Senhor os seus sonhos. Todo começo é difícil, nada vem fácil no começo. Hoje é muito fácil você ouvir falar da Salime, tudo bem, mas você me conheceu lá em 2010? Foi muito difícil, gente, foi muito difícil. Então, assim, se você tem um sonho, faz acontecer. Apresenta ele para Deus e fala, Senhor, vamos comigo, faça acontecer. Algum tempo depois, eu cheguei até esse proprietário do salão que eu atendia e agradeci a ele. Porque tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. E na época eu estava acomodada. Talvez eu não teria esse espaço meu hoje se ele não tivesse chegado até mim e pedido a sala. Então, uma coisa chama outra coisa. Talvez eu estaria até lá ou em outro lugar, entendeu? Então tem coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, que é pra tirar a gente da zona de conforto, para dar um empurrãozinho, para a gente ir até o alvo, para a gente cumprir aquele propósito que Deus tem pra gente, aquele sonho. Então, se você tem um sonho, não importa qual seja, faça acontecer. Se eu puder resumir tudo isso aqui em uma palavra para você, é persistência. Não desista, persista, faça acontecer. Você é a única responsável pelo seu sonho. Deus, ele vai te ajudar, ele vai te abençoar, só que você tem que andar por fé, tá, gente? É isso que eu quero falar pra vocês. E hoje eu estou aqui e eu sei que isso aqui é só o começo. Deus tem algo muito maior. Deus vai alargar as minhas fronteiras profissionalmente. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza por quê? Que eu vou chegar lá no alto, que eu vou chegar no maior. Como que a gente vai ser fiel no muito se a gente não é fiel no pouco? Então, Deus, ele honra o seu humilde começo. Se você está começando ou se você quer começar a fazer alguma coisa, não se preocupe com glamour, com coisa grande, mas comece com o que você tem. Deus quer fazer, Deus quer usar você com o que você tem e Ele vai te acrescentando depois. O que eu tinha na época? Um ônibus e uma maleta com as minhas coisas para trabalhar. Então, se eu tivesse esperando um lugar, eu não ia atender nunca. Deus honra os humildes começos. Só começa, faz acontecer. É isso que eu queria passar para vocês. A minha intenção com esse vídeo foi encorajar a você a fazer acontecer o seu sonho. O seu sonho só depende de você, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau.